Olá, queridos alunos, queridas alunas, professor Tiago aqui, estamos de volta, né? Aula de História, 9º ano, para terminar o assunto Segunda Guerra Mundial. A gente já tem falado aí nas 2 últimas aulas, né? E agora vamos encerrar e fechar esse assunto. E encerrando falando sobre talvez o legado mais terrível da Segunda Guerra Mundial, que foi o Holocausto nazista. Vamos começar a falar um pouquinho o que foi o Holocausto nazista, por que ele aconteceu, tá? Então tá aqui na tela para vocês verem. Os alemães, eles tinham aquela doutrina da raça superior, eles se diziam que eram superiores aos demais seres humanos. Então o Hitler, né, seguindo as ideias dele da raça superior, os nazistas vão montar todo um sistema de extermínio, de escravização e extermínio de raças que eram consideradas, né, degeneradas, como judeus, por exemplo, da Europa, escravizando as raças inferiores, escravizando até a morte, como era o caso, por exemplo, dos eslavos, povos que viviam no leste europeu. Tá? Então, todo um sistema para escravizar e matar seres humanos. Aqui nós temos aqui também a criação das SS, foi um passo importante para se concretizar essa política de extermínio nazista, né? As tropas de vigilância, o Schutzstaffel em alemão, por isso o símbolo SS. Tá? Eles começaram como uma tropa, né, para proteger os membros do partido nazista, e a partir de 1935 eles ficaram encarregados de implementar essa política de extermínio dessas pessoas consideradas indignas de viver pelos nazistas. Tá? Aqui, gente, nós temos algumas figuras, né? O símbolo das SS ficavam nos uniformes dos membros das SS, lá, Schutzstaffel, né? Tropas de vigilância. Aqui, de branco, o Adolf Hitler, um líder máximo da Alemanha nazista. Aqui ao lado dele, o Heinrich Himmler, que era o comandante das SS, escolhido por Hitler. E aqui um cartaz, chamando os jovens alemães, né, as pessoas da Alemanha, a se integrarem às SS. Tá vendo? Olha aqui, ó. Vamos falar um pouquinho também sobre como esse extermínio aconteceu. Falando um pouquinho sobre campos de concentração e extermínio. Tá, gente? Essas pessoas consideradas indignas de vida, elas eram internadas nesses campos de concentração. Elas eram retiradas das suas casas, as famílias eram separadas, eles eram mandados para países, às vezes até para outros países, né? À medida que o exército alemão ia avançando e conquistando, essas pessoas indignas eram mandadas para esses países, para esses lugares chamados campos de concentração, ok? Extermínio. As pessoas que tinham, né, uma capacidade maior de trabalho, as pessoas mais jovens, homens e mulheres mais jovens, eram postas para trabalhar, gente, em regime de trabalho escravo, condições, as piores condições que vocês possam imaginar, tá? E iam trabalhando, até que morressem de tanto cansar, morressem de trabalho, morressem de esgotamento. Então, a partir do momento que eles não conseguiam mais produzir, eles eram mortos. E aquelas pessoas que não tinham condições de trabalhar, porque existiam ainda os velhos, né, os idosos, os doentes e as crianças, eles não podiam trabalhar. O que eram feito com elas? Eles eram enviados para a câmara de gás, gente. Eram mortos imediatamente ao chegar no campo. Não conseguia trabalhar, não tinha capacidade de trabalhar, eram mortos, tá? Inapelavelmente. As crianças ainda tinham um destino um pouco pior. Às vezes não eram mandados para a câmara de gás. Eles eram enviados para servirem de cobaia nos piores experimentos médicos que vocês também possam conseguir imaginar, gente, tá? Então era uma morte lenta e muito dolorosa. Essas pessoas que eram consideradas indignas de vida. Existiam vários campos. Os nazistas, né, durante o tempo que eles tiveram o poder, eles construíram vários campos de concentração, tanto na Alemanha quanto nos países, principalmente do leste europeu, que eles foram dominando a partir de 1935, tá? Então, aqui a gente vai ver que a partir de 1942, né, já a guerra bem avançada, a Alemanha já, né, próxima, assim, já vendo que, como a gente já tinha falado da semana passada, foi um período de virada na guerra, 1942, o Hitler vai adotar a chamada solução final. Qual é a ordem dele? Acabar com todos os campos de concentração. Acabar e vamos libertar quem está ali? Acabar com os campos de concentração, matando todo mundo que ainda estava vivo ali, a partir de 1942. Solução final. Gente, aqui
Eu coloquei até esse título para vocês, números macabros. Macabro é uma coisa assustadora, é uma coisa terrível, uma coisa má, né? Má em essência, é a essência do mal, macabro. E são números macabros, gente. Porque se calcula-se, não tem ainda um número exato, não é possível, né? Muitos documentos se perderam, muitas evidências se perderam, mas com o que tem, que ficou preservado da guerra até hoje, calcula-se que os nazistas tenham matado mais de 14 milhões de pessoas. Olha aqui, ó. Coloquei até... destaquei para vocês, 14 milhões de seres humanos foram assassinados, gente. Então aqui, ó, cerca de 6 milhões de judeus, 5 milhões de russos, 2 milhões de poloneses, 1 milhão de ciganos, cerca de 500 mil pessoas, que falam elementos diversos. Aí é quem eles achavam que tinha que morrer, gente. Normalmente portadores de deficiência mental ou física, que eram considerados inimigos do Reich, não eram arianos, não eram na raça superior, mereciam morrer. Homossexuais foram muito perseguidos, foram mortos, porque também não eram considerados raça superior. Inimigos políticos, sacerdotes, jornalistas, enfim. Aqueles que tinham a coragem de se opor ao nazismo, porque o alemão, gente, a Alemanha, não foi toda favorável ao nazismo. Existiam aqueles que eram contrários a toda essa barbaridade, toda essa barbárie nazista. E elas foram mortas também, nessa política de extermínio, né? Então, números macabros. O ser humano é capaz, a capacidade que o ser humano teve de fazer isso com outros seres humanos. Eu peço que vocês... É bom a gente até pensar um pouquinho nisso aí, né? Como nós temos essa capacidade, às vezes, de fazer um mal para o nosso semelhante. Isso aí já aconteceu na história uma vez. A gente não pode deixar que isso se repita novamente. Aqui, gente, como eram mais ou menos os campos de concentração, aqui eu falo de um deles, mas né, a maioria deles aqui, ó, dessa maneira, ó, com alojamentos, milhões de pessoas, milhares, milhões, chegou a ser milhões de pessoas viviam em campos assim, tá? Com lugares onde eles trabalhavam, né? Lugares onde eles morriam, enfim, tá aqui. Aqui, gente, essa foto tá um pouco estranha, mas se a gente olhar bem, aqui são corpos de seres humanos, gente, foram achados num dos campos, o maior dos campos de extermínio nazista, é Auschwitz, na Polônia. Esse campo existe até hoje. Aqui, ó, em valas comuns, não estavam nem enterrados, estavam jogados lá como se fossem lixo. Não seria assim? Tá aqui, ó. Aqui o campo de Auschwitz hoje. Auschwitz foi o maior campo de concentração e de extermínio nazista. Ele está lá como se fosse um museu, gente, para justamente nos relembrar, né, do que aconteceu e não deixar que isso se repita, tá? Gente, só uma coisinha. Auschwitz, ele funcionou de 1942 a 1945, 3 anos. Cerca de 1.300.000 pessoas foram mortas ali em 3 anos. Mais ou menos seria, pensa bem, é a população nossa, Taubaté, né? Onde vivemos vivem vocês, vivem seus pais, seus parentes, seus entes queridos, namorado, namorada. Então, pensem como Taubaté, toda a população de Taubaté com 350 mil habitantes, São José dos Campos, uns 750 mil. Morreram, é como se tivessem morrido todos os habitantes de Taubaté e todos os habitantes de São José dos Campos, nesse lugar aqui chamado Auschwitz, campo de Auschwitz, na Polônia. Tá? Bom, agora volto a falar parar um pouquinho com o Holocausto, né? E vamos falar do Brasil. O Brasil também participou da Segunda Guerra Mundial, lembra? A gente falou para vocês. Então vamos conversar um pouquinho sobre essa participação brasileira, que foi uma participação heróica, gente. Importante e heróica. Vamos falar do avô Getúlio Vargas aí. Esse Getúlio Vargas, rapaz, esse cara gosta de aparecer, hein? A gente falou bastante sobre ele, hein? Mas aqui, ó. A gente já viu que antes da guerra, que o Getúlio Vargas, ele nutria uma simpatia pelo regime do Benito Mussolini, pelo fascismo, né? Era uma inspiração para o governo do Estado Novo, para a ditadura que ele exercia aqui no Brasil. Né? Inclusive, alguns ministros, militares até, do Getúlio Vargas, eram chamados de germanófilos. Por que germanófilos? Esses ministros tinham simpatia pela Alemanha nazista. Tá? Gostavam das políticas da Alemanha nazista. Então você vê que o governo brasileiro era muito identificado com os países do eixo, com os totalitários, nazismo, fascismo. Tá? Mas o Brasil nunca se declarou favorável aos países do eixo, gente.
Oficialmente, não tem uma declaração assim dizendo que o Brasil apoiava a Alemanha, ou apoiava a Itália, ou apoiava o Japão. Muito pelo contrário, o Brasil adotou uma política neutra. Tá? Tinha relações diplomáticas e comerciais, tanto com a Alemanha, por exemplo, os países do eixo, quanto com os Estados Unidos. Tá? Neutralidade. Okay? Tanto que em 1941, os norte-americanos vão ajudar o Brasil, vão financiar, vão emprestar dinheiro para que o Brasil construa a usina siderúrgica de Volta Redonda, na cidade de Volta Redonda, no Rio de Janeiro, né? A atual CSN, ela está lá até hoje. É uma das maiores usinas siderúrgicas do mundo. Feita com dinheiro norte-americano, que propiciou, permitiu que o Brasil produzisse aço. Então, era uma coisa importante para o crescimento econômico do Brasil. Então, os Estados Unidos ajudaram. Em troca, o Getúlio Vargas deixou que os norte-americanos construíssem bases aeronavais, bases aéreas e bases navais para navios, que essas bases eram onde esses navios e aviões vinham reabastecer. Se tivessem avariados, seriam consertados, onde os soldados podiam descansar da guerra que estava acontecendo no norte da África. Então, ele deixou que o Nordeste brasileiro fosse utilizado pelos norte-americanos, mesmo ele tendo simpatia pelo Mussolini, e muitos militares brasileiros tendo simpatia pelo Hitler. Aí vamos ao ano de 1942, gente. Aí sim, o Vargas vai se declarar favorável a uma união dos países americanos contra os países do eixo. Os países da América, todos os países da América se unir contra o eixo. Olha só, hein? Que mudança, hein? Em represália a isso, a Alemanha vai vai afundar, por conta dessa declaração do Vargas, vai dizer que o Brasil é inimigo da Alemanha e vai mandar os submarinos afundarem navios brasileiros. Tá? A gente vai ver aqui que 6 navios brasileiros vão ser afundados no Oceano Atlântico e vão causar uma centena de mortes. Esse fato vai fazer com que a população brasileira exija que o Brasil entre na guerra, exija que o Brasil declare guerra à Alemanha por conta dessa agressão. Então, esse clamor popular, aliado à pressão, os Estados Unidos também já estavam pressionando o Brasil a declarar guerra à Alemanha. Então, esse fato do afundamento dos navios, a morte dos brasileiros, vão se juntar e vão fazer que, em 1942, finalmente o Vargas, o admirador do Mussolini, declare guerra à Alemanha e aos demais países do eixo, inclusive a Itália. Tá bom? Aqui, então, nós vamos falar agora da Força Expedicionária Brasileira, o AFEB. Tá? São os 26 mil homens que foram selecionados, se apresentaram como voluntários e foram selecionados e treinados pelos norte-americanos para se juntar aos exércitos aliados na Europa. Tá? Isso vai acontecer em 1944, setembro de 1944, esses 25 mil, quase 26 mil homens vão embarcar para a Europa para ajudar os aliados a libertar a Itália. A gente falou sobre isso semana passada, os exércitos aliados tentando, lutando para libertar a Itália da influência, principalmente das forças alemãs. E os brasileiros ajudaram bastante nesse esforço. Tá? Então a gente vê aqui, que a FEB vai vencer batalhas importantes, como Monte Castelo, Montese, Castel Nuovo, ajudando mesmo nesse esforço de libertar a Itália das forças alemãs e efetivamente conseguindo, tá, gente? Chegando aqui a números, quase 20 mil soldados alemães foram aprisionados pelas forças brasileiras. Olha aqui, 80 canhões, 1.500 veículos de combate. Então ele ajudou bastante nesse esforço de guerra aliado na Itália. Infelizmente, é claro, numa guerra sempre vão haver aqueles que morrem, e no lado não foi diferente com a FEB, nós perdemos aí cerca de 454 homens, foram mortos nos combates na Itália. Ok? Em 1945, a final da guerra, eles retornam para o Brasil e são aclamados como heróis, eles são chamados de pracinhas, Era o nome como eles ficaram conhecidos, por conta de falar, eles sentaram praça, Eles foram para o exército, eles se incorporaram ao exército, sentaram praça, então é chamado de pracinhas. E eles foram recebidos como heróis, com festas aqui no Brasil. Tá? Em 1960, foi construído um monumento na cidade do Rio de Janeiro, no aterro do Flamengo, e as cinzas desses
454 homens que faleceram na Itália foram enviadas, foram trazidas para cá e colocadas nesse monumento, para que todo o Brasil se lembre, né, desse heroísmo, né, da pátria, na batalha contra a tirania, na batalha contra o totalitarismo da Segunda Guerra Mundial, né? Okay? Ah, sim, importante. A gente já lembrou, falamos sobre isso em outras aulas, vamos relembrar. Ó, essa participação na guerra aqui, ó, vai ser um dos fatores que vão levar à queda do governo ditatorial do Getúlio Vargas, ainda no ano de 1945. Tá bom? Aqui, gente, ó, aonde um monumento, né, no Rio de Janeiro, tá aqui, tá lá até hoje. Olha aqui, ó, era brasileiro sempre uma coisa, né, sempre reverente, né, não consegue deixar de ser, tá na nossa gênese, né, tá aqui, ó, Hitler, já aqui estamos, ó, tá aqui uma foto que fala, Hitler, aqui estamos, ó, são soldados brasileiros na Itália, ó, falando pro Hitler, ó, a gente tá aqui para combater, hein, estamos aqui, ó, então aí, aqui, gente, ó, o símbolo da FEB, né, uma cobra fumando, que se diziam na guerra, né, que era mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil entrar na guerra. A cobra fumou, tá aqui, o Brasil entrou na guerra. Aqui, ó, veteranos da FEB, né, da Itália, da campanha da Itália, você vê senhores já, alguns ainda que ainda estão vivos, né, não, a maioria deles já faleceu, né, pelo tempo, mas ainda tem alguns vivos, ó, aqui numa foto homenageando. E por último, uma figura que era colocada nos aviões de combate, pilotados por brasileiros, senta a pua, quer dizer, manda ver, né, arrebenta, acaba com eles, tá aqui, certo? Galera, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela atenção, pela paciência, tá? Deus abençoe vocês, até a próxima.